me embananando aqui, mas é fácil, tá? Pô, eu tô me embananando muito. Peraí. Olá, amigos. Bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui, dá uma curtida no vídeo e compartilha com os seus amigos. Hoje, o que eu vou mostrar para vocês é como eu faço essa flor aqui. Ela pode ser usada assim, deitadinha, ou pode ser também feita desse jeito. Vamos lá que eu vou mostrar tudo. Então, eu vou envolver esse meu cone com uma meia e tentar deixar o menos possível de preguinha. Eu gosto de usar uma meia fininha de nylon para envolver esse cone de isopor. E eu prendo a parte de baixo com uma agulha, para deixar a meia o mais esticadinha que eu conseguir. Mas o que é que isso tem a ver com a flor que eu vou mostrar? Calma, já já você vai descobrir. Então agora vamos começar fazendo as pétalas. Primeiro a gente amassa a argila, cabeça de touro, lembra? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso. Mas o movimento é esse, olha, de cima para baixo e de fora para dentro. E o meu maior cuidado é não deixar bolha nessa argila. Não precisa fazer muito tempo esse movimento, tá? Quando você sentir que ela já tá mais macia, 30 segundinhos já tá bom. Para essas flores eu tô usando essa régua, essa guia de 6 milímetros. Isso, porque eu preciso de uma placa reta e uniforme para cortar minhas pétalas. Viro pelo menos uma vez, mas você pode virar mais vezes. E vou abrindo essa placa até ter certeza que meu rolo tocou as duas guias. No final, põe força, porque da guia o rolo não passa. Eu vou usar esses moldezinhos em forma de gota que eu já tinha feito para criar minhas pétalas. Bom, temos 6 de cada tamanho que eu cortei com um alfinete nesses moldezinhos. Mas tinha um jeito muito mais fácil. É que talvez você não tenha esses cortadores. Mas se você tiver, isso daqui ajuda muito e vai muito mais rápido. Uma vez minhas pétalas feitas, eu vou dar esse movimento e afinar e deixar ela bem bonitinha. Depois de apertar toda a beiradinha, nota que eu deixei aqui, ó, esse pedaço, ele tá mais grosso. Eu só afinei a parte superior da pétala, porque isso aqui a gente vai precisar dessa espessura. Agora eu vou dar o acabamento com a bucha para alisar dos dois lados. E ainda vou fazer uma coisa para deixar ela bem natural. Com a minha própria mão, ó, eu já faço esse movimento. As pétalas já estão prontas, todas elas. E você lembra daquele cone que a gente envolveu com a meia? Pois é, vamos usar ele agora. Ele vai ser a base para a gente montar a nossa flor. Nós vamos começar com as pequenas, as pétalas pequenas.
E eu vou colocando aqui, essa é a parte mais chatinha, porque a gente tem que ir fixando uma a uma nesse cone. E eu vou distribuindo esse tamanho aqui por 6. Eu comecei a montagem da flor com as 6 pétalas menores, sobreponho as 6 médias intercaladas e finalizo com as 6 maiores. Quando eu afinei as pétalas, eu deixei a base mais grossa, lembra? Justamente porque agora, na colagem, eu preciso fazer pressão para que elas grudem. Eu não uso barbotina, não uso nada. A argila tá macia e a pressão das minhas mãos é que vai colar pétala por pétala. Tudo isso tendo esse meu cone como base para fazer o miolo. E eu acho que eu ainda não falei, mas eu uso essa meia para que a argila não grude no meu isopor. E agora? Minha flor está pronta. Para que ela fique inclinada, eu apoio meus dedos no miolinho e faço pressão. E aqui eu vou criar esse pedaço de apoio, formando como se fosse um cabinho. Então, essa parte aqui, também eu faço bastante pressão. A pétala precisa de ainda um reforço. É como se fosse a nervura da flor natural mesmo. Então eu faço um rolinho fininho e recrio isso que as flores têm naturalmente, as flores e as folhas. Esse volume é bem delicado, mas ajuda a dar sustentação para as pétalas de trás. E aí eu posso arrumar minhas pétalas e dar um movimento mais natural, mais orgânico nessa flor. Eu ainda vou precisar do miolinho. Eu sei que você está se perguntando, mas por que ela fez essa bolinha oca? E a resposta é para diminuir o volume de argila. Peças muito grossas, muito espessas, correm no risco de estourar no forno. Aqui eu faço uma pressão para colar o miolinho na pétala de dentro. E ainda crio uma textura com esse meu palitinho. E a nossa flor está pronta, ou quase, porque lembra que eu falei do cuidado que a gente tem que ter quando amassa a argila, quando abre a placa, para não ter bolha? Imagina que eu criei uma bolha enorme quando eu coloquei esse miolinho dentro. Então agora eu vou precisar fazer um furo. Eu pego algum araminho, um palito, alguma coisa pontuda e vou fazer um furo bem aqui no meio. Tenho que ter certeza que esse furo chegou na minha placa de madeira. Eu faço até mais alguns. Posso fazer vários. Ele chegou aqui na parte da madeira, do fundo. E aí, ele criou um túnelzinho, onde eu não preciso me preocupar com bolha. E pela parte aqui de fora, eu fecho o buraquinho que eu fiz. O túnel faz o ar escapar e esses pequenos furinhos que ficam na parte de trás, ninguém vê. Essa minha flor está pronta
para ficar deitadinha e ela fica super bonita. Mas vamos supor que eu queira fazer esse mesmo modelo para usar assim em pé e espetar uma haste de ferro ou madeira. Para fazer isso, eu vou mostrar a partir dessa flor aqui. Bom, com dor no coração, eu vou tirar esse miolinho para mostrar para vocês como é que eu faço o outro tipo de flor. Eu precisei tirar aquele miolinho para voltar a flor para o cone, porque eu tenho que trabalhar com ela de ponta cabeça. Depois de tirar o que sobrou daquele cabinho que ajudava a apoiar a flor inclinada, eu vou recriar as nervuras de sustentação em todas as pétalas. Primeiro eu trabalho com os dedos, depois com essa esteca de madeira. E aí eu finalizo com uma esponja úmida para dar mais suavidade. Agora eu vou criar um caule em forma de cone que eu faço a partir de uma bolinha. Deixo um volume arredondado na base do cone, faço uma pressão e um movimento para garantir a colagem e depois deslizo os dedos para o acabamento. Para esse tipo de flor, eu fiz um cone de uns 4 centímetros de comprimento. É onde vai encaixar o palito e depois a haste quando a flor estiver pronta. Uma vez que eu dei o acabamento aqui nessa parte de fora, eu vou ter que virar e aí a gente usa a criatividade não só para construir a peça, mas como organizar tudo isso. Eu acabei fazendo um furo numa esponja de cozinha e usei como apoio para a borda do copo não marcar minha flor. Bom, agora eu vou trabalhar as pétalas, dando um movimento bonito e recriar um miolinho. E essa é a nossa flor de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!